E para falar sobre a doença de Newcastle, recebemos aqui no estúdio o pesquisador da Universidade de São Paulo, Luciano Matsumiya Tomazelli. Boa noite, prazer em tê-lo aqui no Doutor Pecuária. Boa noite, prazer é meu. Bom, falar um pouquinho mais a respeito da doença de Newcastle. O que é essa doença e por que ela preocupa tanto? Certo. É uma doença causada por um vírus, paramyxovírus aviário do tipo 1, também conhecido como vírus da doença de Newcastle. Ela preocupa muito, principalmente pelo seu impacto na economia, né? Até porque o Brasil é o maior exportador de carne de frango atualmente, e ela atinge tanto aves domésticas quanto silvestres. Sim. E ela, praticamente no país todo, em outros países, a preocupação sim, também então, é muito grande, não? Esse é um grande problema, porque em outros países ela é considerada endêmica. E esses países sofrem embargos econômicos gigantescos, não podendo exportar suas carnes. E seria um prejuízo muito grande para o Brasil, que é um dos maiores produtores. Agora, já ocorreram casos aqui no Brasil? Já foram registrados Sim, no passado, lógico? Uhum. Durante 50 anos, o Brasil foi considerado endêmico. Em 2003, depois de pesquisas feitas pelo governo e levando em consideração a OIE, o Brasil foi considerado livre da doença de Newcastle. E de lá para cá... De lá para cá ganhou mercados. Sim, o mercado cresceu bastante. Agora, os cuidados foram sempre muito grandes a partir da notificação aqui no Brasil. Os produtores sabem exatamente como identificar a doença, não? Sim, sim. Os produtores, inclusive, eles se preocupam muito com essa parte da biossegurança, né? O Ministério fez um programa bem grande, incluindo apostilas, e o pessoal toma muito cuidado com a biossegurança. Porém, o problema está nos produtores pequenos, né, de fundo de quintal, que poderia estar... Agora, como é que é exatamente essa transmissão? Os grandes, né, logicamente, eles têm uma preocupação, têm as questões de segurança, tudo. Mas os pequenos, aí, os médios, talvez, aquela produção ainda de galinhas, aves, caipiras, né? Certo. Isso pode ser também um vetor, também, ou não? Sim, sim, com certeza. Principalmente devido às aves migratórias, né, que podem ser uma fonte de infecção interna ao país, visto que as rotas migratórias, elas não obedecem a fronteiras, né? Então elas passam por países que são considerados endêmicos da doença, podem chegar carregando esses vírus, até porque, eu não falei antes, mas o vírus ele pode ser altamente letal na galinha e não oferecer nenhum sintoma na ave silvestre, né? Quer dizer que vem pela migração de aves também, a exemplo da influenza também? Sim, igualzinho a influenza, inclusive os sintomas se confundem muito com o da influenza. Agora, a partir do momento que foi identificada, lógico, existe um procedimento todo, né? Tem essas características, esses sintomas. O que o produtor deve fazer? Ele deve recorrer ao serviço sanitário? O que ele pode fazer? Tem que entrar em contato o mais rápido possível com as autoridades locais, né? Defesa Agropecuária, que vai enviar um veterinário oficial local e ele fará todos os diagnósticos, quer dizer, ele pegará as amostras para enviar para o Lanagro, que é o laboratório oficial, que fará o diagnóstico e, em caso positivo, tomará as providências cabíveis, que é o controle e erradicação do local. Bom, o diagnóstico pode sair um pouquinho tarde, né? Às vezes pode demorar um pouquinho, mas o tempo de incubação dessa cepa, desse vírus, é pequeno, ele atinge rapidamente toda a granja, toda a produção? Como é? É um vírus altamente contagioso e essa é uma das diferenças entre o vírus de alta patogenicidade e da de baixa patogenicidade. O de alta patogenicidade, que é o que a gente se preocupa e faz toda essa vigilância, ele é capaz de matar mais de 10% do plantel em menos de 72 horas. Sim. Né? Uma viagem com uma virose com letalidade muito alta e é uma das coisas que difere da parte lentogênica. Tá certo. Só para poder finalizar rapidamente, tem algum período específico do ano em que podem ocorrer mais frequentemente essa doença ou não? Não, é anual, inclusive é bastante raro no Brasil. Sim. O último relato foi em 2006, né, um surto no Rio Grande do Sul, mas que foi rapidamente contido. E em granjas comerciais já faz mais de 10 anos que não se tem relato. Tá certo. Portanto, toda a observação, vigilância possível é bem-vinda nesse momento para poder evitar qualquer tipo de doença nesse sentido. Sim. Obrigado pela participação conosco. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.